Hoje, no Trilegal de Verão. O professor Fred Dias vai trazer as melhores dicas sobre como definir seu problema de pesquisa, o centro de qualquer investigação rigorosa da realidade. Lembrando sempre sobre os fundamentos científicos da pesquisa, mas sobretudo, sobre seu sucesso profissional como analista. É o Trilegal de Verão, problematizando suas férias. Vamos lá! Trilegal, podcast em relações internacionais. Tudo bem com vocês? Esse é o Trilegal de Verão, nossa série de episódios de férias, de veraneio, onde a gente divide toda semana, aqui eu e a professora Aline Tomé, ela com a sua série de vídeos em formação acadêmica e profissional, e a minha série de vídeos hoje indo para o seu terceiro episódio de metodologia de pesquisa aplicada não só à sua vida acadêmica, mas também sua vida profissional, Sobretudo, sempre sua vida profissional. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam passando bem aí por essa preocupante variante Ômicron. Todo mundo vacinado, então todo mundo seguro, na expectativa disso tudo passar e a gente poder recuperar a nossa vida normal, Tudo bem, gente? Bom, hoje no nosso terceiro episódio a gente vai falar do elemento central da pesquisa, que é o problema de pesquisa. Nos nossos dois primeiros episódios, a gente falou sobre, no primeiro, considerações gerais sobre a pesquisa científica, os critérios da boa ciência, como isso importa para a sua vida profissional. No segundo episódio, a gente falou sobre a importância de se encontrar boas fontes de pesquisa e dicas para encontrar essas fontes de pesquisa. O episódio está muito legal, vai lá dar uma conferida. Hoje a gente tem o terceiro episódio para discutir sobre o problema de pesquisa, como eu falei, o elemento mais importante da sua pesquisa. Então a gente começa a reflexão se perguntando: você já encontrou o seu problema de pesquisa? Já encontrou o seu problema de pesquisa para a sua próxima pesquisa, seja ela sua monografia TCC, ou sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, seu TCC de pós-graduação, vida acadêmica, ou aquele trabalho que você tem que entregar para o seu chefe, que você nunca, talvez, ou seu cliente, talvez você nunca tenha pensado nele, se você é um analista, talvez você nunca tenha pensado nele como uma pesquisa, a ser desenhada com um projeto, assim como um TCC, uma tese, também são originalmente desenhadas a partir de um projeto. Então a ideia é essa, pensar o seu trabalho profissional como analista sempre como um trabalho de pesquisa. Então vamos voltar nesses elementos fundamentais, os fundamentos da metodologia de pesquisa. Hoje a gente está falando nesse elemento central. Óbvio que a gente não vai dar conta de falar aqui em tudo que importa para a reflexão sobre o problema de pesquisa, mas a gente quer trazer aquilo que é mais prático para você pensar aí em retomar a sua pesquisa. Talvez se você já está na sua pesquisa, vai receber aqui alguma dica que ainda não tinha ouvido sobre como ajustar, melhorar ele, o que você já tem aí de pesquisa, de problematização. Então vamos pensar o seguinte: projetar e realizar uma pesquisa coerente com os princípios científicos é definir um problema de pesquisa a partir de um dado objetivo e realizar uma investigação por evidências e lógicas que permitam chegar a uma resposta coerente para esse problema de pesquisa. Ou seja, o problema de pesquisa é o centro da sua investigação. Não temos como escapar disso. Então, deixa bem claro, uma pesquisa não é uma redação. Uma pesquisa não é uma redação. Uma redação é apenas uma habilidade necessária para a redação do relatório final da sua pesquisa. Mas uma pesquisa não é uma redação. Eu costumo falar isso muito para os meus alunos. Quer dizer, lembra aquele exemplo clássico da escola, quando você chega de férias e a professora pede uma redação sobre suas férias. Então você tem um objetivo, que é contar sobre suas férias.
mas não tem exatamente um problema de pesquisa, né? Uma pergunta, né, mais precisa, bem delimitada, a não ser uma pergunta geral, que é o próprio objetivo, né? Como foram suas férias? Ou seja, o meu objetivo é dizer como foram minhas férias. Mas o objetivo de pesquisa não é o problema de pesquisa, e isso a gente vai deixar bem claro hoje, né? Ou seja, o problema de pesquisa é essa pergunta que você está se comprometendo com o seu examinador, com o seu leitor, com o seu par acadêmico, né, com o seu cliente, com quem quer que seja, né? O que você está prometendo responder naquele esforço de pesquisa, que tem um objetivo que talvez seja o do seu cliente, o do seu chefe, o do seu projeto de, né, tese de doutorado, de dissertação de mestrado, de TCC, graduação, pós-graduação, né? Então lembra disso, uma pesquisa não é uma redação, uma pesquisa não é falar sobre os direitos humanos no continente americano, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, falar sobre ela não é uma pesquisa. Talvez você não saiba sobre ela, é verdade, mas já se sabe sobre ela. Então, quer dizer, uma pesquisa que quer saber algo, né, organizar alguma coisa para um objetivo muito particular que se tem à frente, para saber sobre a realidade, precisa definir um problema de pesquisa muito claro, né, que atende aquele objetivo. Para que eu estou pesquisando, né? Então é isso. Você está se comprometendo. No final das contas, você pode ter uma resposta mais precisa, com mais dados, com menos dados, dados incompletos, alguma limitação, né? Mas a grande questão é, você entende a natureza dessa limitação ou você nem sabe que ela é limitada? O problema de pesquisa é bem respondido quando a gente sabe, né? Onde a nossa resposta é limitada, onde a gente não encontrou as evidências apropriadas, onde a gente não encontrou aquela entrevista que deveria ter sido feita, enfim, os dados que não tinham saído, que a instituição não enviou, enfim, né? Então, não se trata de ter uma resposta, mas uma resposta que vai ser dada pela busca de evidências e lógicas, como, né, a gente acabou de dizer. Vamos lembrar o seguinte, o objetivo da pesquisa científica é fazer inferências. E a inferência é tudo aquilo que a gente pode concluir para além do que a gente observa diretamente. Então é sair do senso comum, sair do conhecimento que qualquer observador da realidade sem preparação, dedicação, né, educação, treinamento, pode acessar da mesma realidade. Um especialista, ou seja, a ciência da qual o especialista faz parte, ele tem como objetivo, e se ele é um analista, de alguma forma ele faz parte, analista no mundo profissional, como a gente fala aí, ele faz parte dessa, né, comunidade de pensamento especializado. Então o objetivo é fazer inferência, dizer alguma coisa que o seu cliente não pode ver. Ele tem o objetivo de entender, né, um entrave, né, político, a liberação de uma compra que ele quer fazer, né, de uma aquisição de uma empresa que ele quer fazer no mercado que ele trabalha já há algum tempo, mas tem lá um entrave político, né? Ou seja, ele tem claro, o que ele gostaria de saber, né? Mas ele não sabe exatamente como buscar esse conhecimento que ele gostaria. E essa é a tal nossa especialização, nossa diferenciação. Como é que a gente consegue organizar, né, se organizar a partir do conhecimento disponível, né, atrás desse conhecimento disponível para responder aquela pergunta, né, levantando conhecimento que nem está disponível muitas vezes, né, para responder aquela pergunta que o teu chefe, né, o teu cliente nem sabe que era aquilo que ele precisava que fosse respondido, mas que sua especialização permitiu, né, essa tal delimitação. Então isso é um grande valor. Quer dizer, é por isso que analistas são contratados, porque eles são capazes de pensar, sobretudo, essas perguntas para responder objetivos. Objetivos o teu patrão sabe, sim, né? O leigo sabe o que ele quer da realidade, mas talvez ele não saiba como trazer conhecimento dessa realidade, em primeiro lugar, porque ele não sabe nem que pergunta deveria ser feita, né? Então, isso é o grande elemento, né, que justifica a
centralidade do problema de pesquisa nessa estruturação, né, metodológica de uma investigação. Certo? Então aqui a gente está vendo alguns itens que definem a qualidade no sentido epistemológico, ou seja, a qualidade do conhecimento em si, que tem uma pesquisa. Né? Ela tem precisão, sua pesquisa, né? O problema de pesquisa, né? Como a gente está falando, né? Uma boa pesquisa não existe sem um problema. Você pode ser o melhor, né, investigador no sentido de carregar a lupa do Sherlock Holmes, mas não realizar a melhor pesquisa, porque no primeiro momento, antes de botar a lupa na mão, né, a pesquisa depende dessa boa pergunta, que talvez tenha sido feita, né, com algum trabalho com a lupa, sim. Mas para esse trabalho com a lupa achar, né, o conhecimento relevante, essa tal pergunta, né, essencial tem que ser feita. Ou seja, o que define a qualidade dessa pergunta, do problema de pesquisa ser respondido, em termos de epistemologia, ou seja, do conhecimento em si. Né? Primeiro, precisão, ou seja, a pergunta é precisa, está perguntando alguma coisa, né, bem delimitada, né, que a gente pode esperar uma resposta e ter claro se foi respondido ou não foi respondido. As hipóteses que respondem, né, as hipóteses são as especulações, a gente não vai falar sobre esse capítulo aí da metodologia aqui nessa série ainda, né? Podemos falar para uma segunda série, mas as hipóteses, né, as especulações que imaginam responder a priori, né, antes da investigação em si ser feita, essas respostas especulativas, elas podem, né, receber dados e, no final das contas, serem demonstradas incoerentes, tipo, eu tinha uma resposta, uma hipótese, né, sobre aquele evento, mas não se confirma. Quer dizer, essa não confirmação ela está dada desde o momento em que o problema de pesquisa está feito, ou seja, aquilo que você está se perguntando já tem uma resposta de partida ou não? São os dados que vão dizer, né, como é a realidade, e não uma pré-concepção, né, uma especulação, que é esse caráter hipotético, né, do início da pesquisa. Terceiro, esse problema de pesquisa ele pode ser replicado, né, refeito para entender outros eventos comuns do mesmo tipo. Ou seja, eu posso fazer essa mesma pergunta que você fez para o caso brasileiro, para o caso do Rio de Janeiro, para o caso daquela doença, estou falando aqui pensando em várias áreas, para o caso daquela economia, daquele tipo de transações, eu posso fazer para outra, né, tipo, para outro exemplo. Isso que é interessante, é um bom sinal de um bom problema de pesquisa também. Né? E por fim, essa pergunta ela é feita em relação àquilo que é sabido na sua área e em outras áreas também, tipo, professor, mas eu mal conheço a minha área, eu vou conhecer as outras? Pelo menos na sua área, quer dizer, a gente vai aumentando, né, o nosso conhecimento com o tempo. Daqui é que vem a importância do que a gente falou justamente no último episódio, que é a revisão bibliográfica, você conhecer, mapear, né, aquilo que se sabe na sua área sobre aquele seu tema, obviamente tentando chegar mais longe, mas dado, né, os limites de tempo, de recursos que você tem em cada situação. Não é? Então, em seguida, a gente tem os elementos aqui que falam sobre a qualidade não agora epistemológica, ou seja, né, que um cientista da física, né, é geralmente mais cobrado, mas da qualidade normativa, que sim, também na física ele vai ser cobrado, mas aqui é que mora, né, um elemento fundamental da qualidade de um problema de pesquisa para nós, cientistas sociais. Né? Ele é relevante, né, a sua pesquisa, isso a gente pode falar também, né, de uma pesquisa na física, é relevante para os problemas mais difíceis do dia, os problemas políticos, sobretudo. Tem bons propósitos e consequências, quer dizer, o objetivo da pesquisa, para que você está fazendo aquela pesquisa. Muitas vezes a gente trabalha de advogado do diabo, né? Então tem que pensar sobre isso, né? Como é que isso define sua vida, sua carreira. Tem bons propósitos e consequências aquilo que você está aplicando a sua análise. Tem conclusões capazes de serem agregadas em soluções práticas, isso na vida profissional, né, do analista é essencial. Promove justificativas claras e relevantes para a adoção das sugestões práticas definidas, ou seja, você fez uma pesquisa lá para o seu cliente sobre os entraves políticos que a gente falava agora para a aquisição, né, de uma empresa no mercado estrangeiro.
Você faz um estudo sobre o que deve ser a causa daquilo e soluções que podem ser, né, dadas para o problema, mas você traz justificativas de por que elas precisam ser tomadas assim, daquele jeito e não daquele outro jeito. Está muito claro isso, né? Ou seja, para convencer o decisor mesmo, não você o pesquisador, mas o decisor de que caminho deve ser tomado, né? No mesmo sentido, então, por fim, antecipa custos e benefícios materiais e morais. A sua pesquisa faz isso, né? Essas soluções têm custos e benefícios, custos materiais e morais, né? Benefícios materiais e morais antecipados. Então, muito importante para definir a qualidade de uma pesquisa acadêmica. Certo? Bom, que tipo de problemas a gente deveria evitar? Vamos lá para essa lista, então. Problemas que têm respostas triviais, ou seja, você faz a pergunta, é quase que um esforço retórico, você já sabe o resultado, já se sabe o resultado, né? Mais do que você, né? A ciência, né? O conhecimento especializado é um esforço coletivo, então já se sabe aquilo que está se perguntando, talvez você não saiba, né? Mas já se sabe, você que não fez a tal revisão bibliográfica, tema do nosso último episódio de novo, direitinho. Então, evitem problemas com respostas triviais. Evitem problemas impossíveis de serem respondidos, seja porque você não tem o recurso, porque as pessoas que você deveria entrevistar já morreram, né, não podem ser encontradas, né, não podem responder o que você gostaria que fosse respondido, né, porque você não tem tempo para fazer aquela pesquisa. Então, né, evitem problemas também inapropriados, seja por questões éticas, seja por questões de campos, né? Às vezes você mal compreende ali o campo de pesquisa que você se encontra e está fazendo uma pesquisa que parece estar descobrindo a roda, mas que o campo, né, em que aquele conhecimento realmente, né, é especializado, é da especialização, né, já se sabe muito bem. Ou seja, evitem problemas que são inapropriados no sentido de que deveria estar sendo pesquisado em outro campo, né? Ou da forma como está sendo perguntada no seu campo, né? Ela é inapropriada. Bom, que tratem de temas excessivamente discretos. A pesquisa tem que ser relevante. A gente acabou de falar ali das qualidades, né, normativas de uma boa pesquisa. Então a gente tem que tratar de temas relevantes, não excessivamente discretos. Esse excessivamente diz respeito à suspeita que a gente também tem que ter, e existem bons exemplos, né, disso daí. Eu tenho vários nas mãos agora, inclusive, digo até na cabeça, estou orientando, né, que são justamente pesquisas que são feitas porque o tema da pesquisa é discreto, né, aquilo que se pretende investigar não está claro, né? Parece que não tem relevância, mas o parecer que não tem relevância é parte de um próprio processo político. Então essa dica, né, tem que ser bem pensada nesse sentido. É só, né, evitar tratar de temas excessivamente discretos. Evitar problemas de pesquisa que a pergunta é feita para que a resposta seja orientada para uma conclusão normativa. Cuidado, né? Isso aqui geralmente a pergunta é feita no sentido do deveria ser, né? Como deveria ser a solução, né, para o problema tal. A pesquisa ela quer saber como a realidade é, para a partir disso a gente propor soluções para levar elas para um dever ser melhor. Mas a pergunta que já se orienta para responder um dever ser não é uma pesquisa, não é uma pergunta, né, no sentido, boa pergunta no sentido da ciência, ou seja, que é evidências, e o dever ser, né, ainda é uma consideração, né, ideal, utópica. Não temos aí as evidências apropriadas para ela, então cuidado, né? Se a sua pergunta está naquele sentido, né, em geral aparece assim, né, como deveria ser, por exemplo, essa foi um exemplo que eu falei agora nos últimos encontros da gente aqui, como o Bitcoin poderia resolver as instabilidades financeiras do sistema internacional, né? Quer dizer, eu acho que é um bom objetivo tentar entender isso.
Agora, faça uma pergunta, né, prática, né, uma pesquisa que vai ter evidências, ou seja, a aplicação disso em algum lugar, as resistências, né, à implementação de Bitcoin, né, a tentativa de regulamentação delas em países diferentes, os resultados que eles obtiveram nessas tentativas, né? Então, não deixa a pesquisa no dever ser, traz ela para o empírico, esse é o ponto. Né? Às vezes a pessoa tem lá investimentos em bitcoins e, né, faz uma pergunta que a resposta já está dada na cabeça dela, né? Ela é simplesmente normativa. E por fim, né, compromissados com temas, processos e instituições que ainda estão por se desenvolver, ou seja, que as evidências ainda estão, não é porque não tem evidências por outra razão, mas pelo fato de que o futuro, né, onde elas moram ainda não aconteceu. Então temas que ainda estão se desenrolando, sei lá, você está ali nos primeiros 100 dias de governo, sei lá, e tem que entregar uma pesquisa de um mês, vamos colocar esse limite, e está fazendo uma projeção sobre o sucesso e fracasso da política externa daquele governo, né? Talvez você tenha que delimitar muito claramente que o que você está fazendo é o sucesso e fracasso dos primeiros 3 meses, sei lá, do primeiro ano, que é onde você conseguiu chegar e ter evidência. Então, pensa nisso, né? Evitem esses temas que ainda estão por se desenvolver. Fechou? Então, vamos falar sobre como encontrar o seu problema? É óbvio, né? Como encontrar o seu tema e problema de pesquisa. Problema, a gente está cheio, né? Vamos falar sobre como encontrar isso a partir de alguns exemplos de monografias que eu tenho aqui, orientações minhas em relações internacionais, tá? Todas elas vocês encontram aí nos repositórios, no caso aqui do Centro Universitário de Brasília, todas elas orientadas lá. E eu quero trazer como excelentes exemplos. Então, se você é um dos representados aqui, não se sinta mal, né? Primeiro porque a ciência é pública, né? Esses trabalhos estão, né, num repositório público para serem avaliados, enfim, ainda mais num trabalho aqui de educação. E, na verdade, sintam-se lisonjeados, porque eu escolhi aqui os 4, né, na lembrança aqui de várias orientações que eu fiz aí na carreira. Lembrei de 4 assim, preciosos trabalhos aí dos últimos 7 anos, né? Então, deem uma olhada, né? Eu quero mostrar para vocês como é um problema de pesquisa na prática, como, né, o projeto de pesquisa, que tem que definir o problema e tal, ele acaba depois se transformando na própria introdução. Então, se para qualquer leitura que vocês quiserem fazer, vocês quiserem encontrar lá o problema de pesquisa, o objetivo de pesquisa, né, tá lá na introdução de um artigo, de um livro. Então, vamos ver aqui o da Renata. Tá vendo aí? Eu já encontrei o objetivo geral da pesquisa, né? E aí agora o problema de pesquisa dela. Estão vendo? Então eu chego aqui a essa definição, eu até tirei aqui as aspas do objetivo, porque eu achei o objetivo ali no texto um pouquinho, né, confuso ali na escrita, olhando agora até pensava numa revisão, né, Renata? Mas o objetivo dela era contribuir com o potencial da participação brasileira em missões de paz internacionais pela inclusão melhor planejada de elementos femininos em uma atividade tradicionalmente masculinizada, né, como uma intervenção militar, né, uma intervenção humanitária, mas que é feita essencialmente por recursos militares, né? Esse trabalho aqui da Renata, na verdade, esse é o objetivo dela, mas a gente acabou, ao longo do trabalho, pensando em um objetivo que estava claro ali no trabalho dela, que era maior, que era criar uma própria forma analítica, né, um instrumento analítico, quer dizer, menos acadêmico, mais para o profissional, que mexe com essas, né, formações de políticas públicas, de como é que ele poderia pensar isso pragmaticamente, né? Então, era um objetivo meio teórico aqui no trabalho dela. Como é que ela poderia, né, desenvolver uma forma de notar esses elementos femininos, em termos de gênero, não só de sexo, numa operação militar, né, uma intervenção humanitária, tá?
O problema de pesquisa dela está entre aspas, porque são as palavras que a gente viu ali, né, que eu grifei. É possível perceber um padrão menos masculinizado, integrando mais elementos políticos femininos na participação brasileira durante a MINUSTAH, conscientemente visando sua eficácia de sua contribuição à resolução do problema haitiano? Então, essa resposta, essa pergunta dela, ela acaba respondendo com um checklist, né? Uma série de itens que deveriam ser notados, né, durante uma operação militar ou no planejamento dela, que poderia levar a gente a essa conclusão de que sim, existem esses elementos, né, femininos, estão presentes, conscientes, ou não, eles, né, são marginalizados em favor dos tradicionais elementos mais masculinizados desse tipo de operação militar. Gente, lembra que os nossos exemplos, e são todos meus orientandos, ex-orientandos, né, e nesse sentido são todos exemplos de relações internacionais, né, não são exemplos de outras áreas, mas está aqui, bons exemplos para vocês verem, né, essas pesquisas. Tá? Vamos aqui então para o segundo, uma outra aluna sensacional, Maria Luísa de Oliveira Carvalho, o título da monografia dela, aí, ó, o lobby de Israel na política estadunidense e o acordo nuclear iraniano, né? Olha o resumo do trabalho dela, excelente aluna, pesquisa que ela, eu orientei aqui esse tema, para ela chegar nesse tema, e ela comprou com muito empenho, né? Muito legal. Passa aí pelo sumário, vocês estão vendo a introdução do trabalho dela, e aí a gente vai procurando, chega lá na problemática, tá vendo que ela já está até indicando a problemática desse projeto, né? Procuramos mais um pouquinho, onde é que está o objetivo, chegamos ali no objetivo. Gente, é interessante pensar que, por exemplo, aqui, ela não está falando sobre, ela não está falando esse projeto, o objetivo desse projeto, ela falou assim, esse projeto tem por tendência, ela escreveu no estilo dela, não colocou ali explicitamente o objeto, né, o objetivo geral, e o objetivo dessa pesquisa, né, o objetivo geral dessa pesquisa para depois ir definir o problema, né, de pesquisa. Porque isso é um elemento de estilo de escrita, né, redação. Eu falei que a redação é um elemento fundamental, né, uma habilidade fundamental na construção do seu relatório final de pesquisa. Sim, é muito bom. Então, por causa disso mesmo, a gente tenta ser menos óbvio, né, na escrita, né, menos, né, digo, não claro, a gente quer ser o mais claro possível, mas a gente quer fazer isso a partir de um estilo, né, não deixar tão explícito muitas vezes, deixar claro, mas que não esteja, né, literal, né, com todas as palavras. O meu problema de pesquisa ou seja, pode até ser assim, a gente vai ver alguns casos que não tem problema nenhum, mas por estilo você pode tornar isso, né? Eu faço inclusive o desafio para que vocês procurem qualquer texto acadêmico aí, olhem lá para a introdução, ou se é um livro para a introdução para o capítulo introdutório do livro, procurem por esses elementos o objetivo da pesquisa, né, e o problema de pesquisa. Geralmente, né, a maioria dos textos acaba fazendo alguma forma de juntar esses dois elementos, né, enfim, né, na vida acadêmica profissional, mas procurem para ver se vocês conseguem achar, vão achar, e isso baliza, né, uma leitura de um texto acadêmico que você precisa ler, tá? Então, olha aí o trabalho da Luísa agora nessa tabelinha, o lobby israelense na política externa estadunidense e o acordo nuclear iraniano. O objetivo geral dela, né, era analisar o papel das agências, está em aspas, que foi o que ela escreveu, estava muito bem escrito, né, analisar o papel das agências de lobby israelense e como elas agem nos Estados Unidos, especificamente no caso das negociações do acordo nuclear iraniano. E aí o problema de pesquisa, como se deu a atuação do lobby de Israel nesse processo do acordo nuclear iraniano, em termos de suas estratégias, né, quais estratégias foram utilizadas e resultados. Muito legal o trabalho dela, né, no final das contas ela chega também a um resultado traduzido por uma tabela sobre, né, onde o lobby foi mais impactante, né, melhor dizendo, né, teve mais sucesso em realizar os seus próprios interesses
e não do próprio governo dos Estados Unidos ou do governo do Irã, né, que também era uma terceira parte envolvida. Né, ou seja, acabou tornando mais difícil a vida do Irã, né, na busca de sua proliferação nuclear, se for o caso. Né? Então, muito bom também esse trabalho da Maria Luísa, traz muito bem esses elementos. E, por fim, 2 trabalhos aqui, esse aqui do Pedro Bruno, que vai estar nos assistindo, porque eu pedi para ele ainda, né, hoje, esse documento que eu não estava achando, né? Então, vocês estão vendo aí interpretação presidencial, política externa da China, segundo Obama e Trump. Né? Dá uma olhada no resumo dele. Bom, aí é aquilo, é isso que eu estou falando. Vocês correm para o trabalho, está lá na introdução. Lá na introdução vocês vão encontrar, né, certamente os elementos que nos interessam mesmo, né? Quer dizer, o problema de pesquisa. Está aí, ó. Como a política externa chinesa para o Mar do Sul da China foi interpretada pelos presidentes dos Estados Unidos, Obama e Trump, entre 2013 e 2019. Pega justamente o segundo governo Obama e o primeiro governo Trump. E aí, ó, o objetivo da pesquisa. Aqui eu gosto muito desse exemplo que eu trouxe para vocês, porque nele especialmente eu acho que fica muito bem marcado, viu, Pedro? Essa diferença entre o que é um objetivo da pesquisa, um elemento mais amplo, olha aí, e o problema de pesquisa, essa pergunta mais particular. Eu costumo dizer sempre assim, ó, no objetivo a gente não coloca nomes próprios, no problema de pesquisa, sim. Então, no problema de pesquisa, você está vendo aí, tem Estados Unidos, tem Barack Obama, Donald Trump, tem 2013, é o nome próprio do ano, né? 2013, 2019. No objetivo geral, a gente tenta ser mais abrangente, né? Pensar o problema de uma forma, né, menos delimitada, né? Menos incidente na problemática mesmo que será submetida à investigação. Tá bom? Outro excelente exemplo. Por fim, o trabalho aqui do Eduardo Porto. O trabalho mais recente, eu não falei os anos, ali era da Renata primeiro sobre a Minustah 2015, depois o da Maria Luísa em 2017, o Pedro em 2019, né? Pedro, eu estou aqui me esquecendo, e eu acho que o Eduardo, pronto, veio aqui, 2020. Então, são recentes. Aqui está o Eduardo, um excelente trabalho sobre esse tema, nacionalismos e independentismos no Reino Unido. Então, ele queria entender, né, o nacionalismo, a gente acabou na orientação, né, refletindo sobre como os nacionalismos podem se expressar de formas bem diferentes, e a gente pensou nisso, né, como esses 2 nacionalismos se apresentam em relação à União Europeia, né, o discurso nacionalista deles, né, em relação à União Europeia e ao próprio Reino Unido. Todo mundo sabe dos processos de independentismo, então está aí o objetivo, compreender o impacto da reascensão dos nacionalismos europeus diante da integração europeia. Vamos ver isso como? Olhando para 2, né, movimentos nacionalistas da Inglaterra, onde teve toda a discussão do Brexit, né, a saída do Reino Unido, né, e o protesto da Escócia, onde a maioria, né, particularmente foi contra a saída. Então, muito interessante, né, pesada em leitura, a pesquisa aí do Eduardo. Está todo mundo aí no sobrenome, mas eu estou indicando, né, tá, o Marx é o Eduardo, o Antunes antes era o Pedro Bruno, né, a Carvalho era a Maria Luísa e a Souza, né, era a Viana, né, era a Renata Alecrim. Então, estou aqui tratando eles como acadêmicos, né? Tipo, pelo último nome mesmo. Então, esse é o trabalho que eles fizeram. Olha aí o quadrinho, né, resultante final. Dá uma olhadinha aí nesses segundinhos que eu vou deixar para você na tela. Como são problemas de pesquisa diferentes. E como em cada um dos casos, talvez ali, como eu falei, tanto do Eduardo Marques quanto do Pedro Bruno Antunes,
Ambos têm essa clareza da diferença entre o objetivo e o problema de pesquisa. Né? Na Maria Luísa Carvalho é menos evidente essa diferença ali na forma como ela acabou desenhando. E na Renata Alecrim Viana, né, também fica demonstrada a diferença, mas ainda assim, né, menos clara, né, aprimorada do que esses dois últimos exemplos de Marx e Antunes, tá? Tão bem acadêmicos, né? Bom, gente, então aqui a gente fica com esses exemplos, né, de hoje. Na semana que vem a gente tem, vocês estão vendo aí, ó, o quadrinho ficou vazio nessa coluna justificativas, porque é o nosso tema da semana que vem, não, né? Daqui a 2 semanas, por semana que vem, a professora Aline volta com os episódios de formação profissional, o último episódio dela, né, de formação acadêmica e profissional, tá? E eu volto na outra, daqui a 15 dias de novo, para trabalhar esse último elemento, né, que eu queria chamar a atenção, né, esse rápido momento de dicas, né, sobre a pesquisa e a questão das justificativas, né? Eu acho que é importante isso também, é onde eu vejo muitos alunos não fazerem um melhor trabalho, né, por ser mais complicado compreender essa peça, que é como justificar, como é que você mostra que essa pesquisa é relevante. A gente falou aqui hoje, é um elemento fundamental da pesquisa, né, que ela seja da qualidade de um problema de pesquisa, que ele trate de uma questão relevante. Então, como é que você mostra que é relevante? Então, vamos falar sobre algumas dicas para que você consiga, né, demonstrar isso claro. Numa seleção isso é fundamental, gente, você mostrar para o seu examinador, olha, esse projeto tem, né, uma possibilidade realmente de contribuir, muito claro, porque ele é relevante para a sociedade, para a academia e, obviamente, para você também, né? Vamos ficar aqui com algumas últimas dicas sobre como encontrar o seu tema e problema de pesquisa. Como é que você encontra? Eu dei algumas dicas aqui, né, que é olhar para monografias, repositórios, né, de monografias por aí, sempre tem bons trabalhos, assim, boas ideias que podem te inspirar também, né? Então eu vou trazer algumas outras ideias aqui rapidamente para a gente ir fechando o nosso episódio, né, que eu acho que vai dar ruim aquele tempo que a gente prometeu. Então uma dica, subdivida o seu tema de interesse. Pensa o seu tema, né, que você quer estudar, sei lá, nacionalismo e integração europeia. Pensa ele a partir de sistemas, diferentes sistemas, estruturas, elementos diferentes dessa estrutura da integração europeia, diferentes atores da integração europeia, né, de empresas a organizações não governamentais, parlamento europeu, parlamentos locais, instrumentos de ação que eles têm, mecanismos de relacionamento, princípios de ação, né, princípios, valores, utilidade, conhecimento que eles têm disponível, os atores aí em alguma situação particular. Então, se vocês dividem o tema geral que vocês têm em mente nessas partes, talvez vocês abram justamente essas brechas, né, esses flancos por onde vocês vão poder atacar, né, a delimitação do seu problema de pesquisa, tornar ele mais preciso, né, ou seja, mais passível de ter uma resposta precisa no final das contas, né? Então, outra dica aqui é entender o que você está pesquisando a partir desses conceitos aí. Primeiro, fenômeno e acontecimento, né? Fenômeno é aquele conceito mais geral que não tem nome próprio, é o equilíbrio de poder. E o acontecimento é, sei lá, o equilíbrio de poder na América do Sul. Esqueci o nome desse, hein? Leonardo, nossa, fez uma pesquisa muito legal da Guerra do Paraguai a partir do conceito de equilíbrio de poder. Ou seja, o fenômeno é o equilíbrio de poder, o acontecimento são as relações, né? A Guerra do Paraguai, por exemplo, como é que o equilíbrio de poder, esse fenômeno aconteceu na Guerra do Paraguai. Então, tenha claro esses dois elementos, né? Que você está pensando, ou seja, uma pandemia e a pandemia da Covid-19, é o fenômeno e o acontecimento, né, a manifestação real. Tem que ter claro esses dois elementos na sua pesquisa, eles vão estar lá. Você tem claro é outra coisa, né? Eventos e processos, ou seja, o que você está estudando pode ser que ele tenha a ver com alguma coisa que aconteceu num dia, né, apenas. Eu falei da nossa produtora aqui do Momento Gastronomia, do podcast, que está de férias, né? Que ela pesquisa um jantar praticamente. Óbvio que tem o desenrolar disso, né? Mas um jantar diplomático. Ou seja,
é um evento, não é exatamente um processo. Tem um desenrolar ali que é um processo, mas muitas vezes você quer estudar, é um processo mesmo, né? A democratização, a redemocratização, né, do Brasil, né? O processo do fim das crises inflacionárias no Brasil nos anos 90, né? Então são processos, não acontece da noite para o dia, então tem uma complexidade particular. Pensa nessas duas formas, né, de olhar para o seu tema de interesse. Outra questão é a parte mais técnica, né, da sua área de conhecimento. Você sabe quais são os conceitos com os quais os especialistas daquela área que você, né, gostaria também de estudar, né, que conceitos eles se utilizam para olhar para a realidade? Você sabe deles? Está utilizando eles também? Né? As teorias que eles se utilizam, que eles contrapõem para tentar entender a realidade? Né? Então é essencial, se você olhar para esses conceitos, para essas teorias, é capaz que dali mesmo, né, venha uma boa indicação do que, né, pesquisar. Né? E por fim, vocês podem olhar o que é mais relevante, né, no sentido das ocorrências do que foi publicado aí nos periódicos científicos mais importantes para a sua área, os anais de congresso, né, o que foi publicado, né, os trabalhos que foram apresentados, os papers, né, nos congressos acadêmicos, né, a mídia jornalística, a imprensa, o que publicou sobre aquele tema, né, que recortes, que atores, né, o que foi mais relevante, cultura geral, as temáticas que foram mais produzidas, filmes, documentários no último ano, enfim, né? E por fim, experiências pessoais. Aquilo que você teve de experiência sempre é uma boa forma de pensar inspiração para temas de pesquisa. Eu estou falando agora, né, temas no sentido de pesquisa no sentido mais acadêmico, né? Porque se é profissional é o que o teu chefe te pede, né? É o que o teu chefe te demanda no final das contas. Obviamente precisa lá daquela parte toda de conceitos e teorias, né? Aquilo que te torna especialista, é para aquilo que estão te pagando, vamos dizer assim, né? E por fim, né, palestras dos seus professores, né, dos pesquisadores daquela área, dos seus analistas preferidos. Né? Então o YouTube está repleto disso aí, né? Podcasts, opa, olha aqui a propaganda da gente. Né? Podcasts também, né, é uma ferramenta muito popular, então talvez no podcast ali da sua área você encontre, né, uma discussão interessante. Eu já vi muita gente, né, a Aline está me assistindo, eu vi muita gente, né, falar que, né, pensou em problemas de pesquisa, né, em inspirações para TCC, baseados nos nossos episódios da temporada regular, né, que a gente escolhe lá sempre 2 temas por semana, o tradicional, o diferentão. Então, muita gente tem gostado de olhar o podcast para se inspirar nesse sentido. Então, né, gente, são as dicas para encontrar bons problemas de pesquisa. Falamos demais hoje, né? Mas é o que tem, né, para oferecer. Tem aquela frase que eu já ouvi, né, referências imprecisas aí de quem é o autor, né, mas me desculpe pela demora de hoje, adaptando, me desculpe pela demora de hoje, não tive tempo de torná-la curta, né, de preparar ela de forma que todo esse debate ficasse mais curto, se é que seria possível. Mas, gente, brigadão por nos acompanhar até aqui. Semana que vem a professora Aline Tomé volta para o último episódio dela de formação acadêmica e profissional. Eu volto em 15 dias para a gente falar de justificativas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, não deixem de ativar o sininho de notificações e retornarem aqui semana que vem. Fazer comentários, óbvio, dos vídeos, deixar aí suas reflexões, compartilhar com a gente e semana que vem retornar para mais um episódio do Trilegal Podcast. Valeu, gente. Até mais. E agora, você já tem um problema. Um problema de pesquisa, né? Na próxima sexta, 18 horas, volta a professora Aline Tomé, seu episódio final da série de formação acadêmica e profissional. Não perde essa. Comunidade Trilegal.